de hoje, meu irmão, minha irmã, o tema de hoje, o Deus da vida eterna. Estamos numa série de programas, né, falando do Deus da vida. Falamos de tantos temas aqui, temas bonitos, temas contemporâneos, atuais e necessários, né, para discussão. Você está acompanhando aí. E hoje falaremos da vida após a morte e por que a igreja acredita nessa vida após a morte. Quem foi que disse, que provou para nós, batizados e cristãos, que essa vida não acaba, né? Então, Deus não é Deus só dessa vida, mas da vida eterna, porque a vida é eterna, meu irmão, minha irmã. Desse tempo de quaresma, de penitência, nós devemos refletir sobre isso. A grande pergunta não é se de fato quando vamos morrer ou deixar de morrer, a morte física, ela não importa porque a vida é eterna. A grande pergunta é onde passaremos a eternidade. Esse é o X da questão. No Diário de Santa Faustina, para vir de encontro ao nosso tema de hoje, o Deus da vida eterna. Porque de fato, meu irmão, minha irmã, de fato, Deus é o Deus da vida eterna. Vamos ver então o que o diário tem para nós nessa manhã. O Diário de Santa Faustina, 1343, diz assim: na meditação sobre a morte, preparei-me como se verdadeiramente fosse morrer. Fiz exame de consciência e examinei minuciosamente todos os atos em face da morte. E, mercê da graça, verifiquei que tudo tinha sobre si o selo do fim último, o que encheu o meu coração de uma grande gratidão a Deus. Decidi para o futuro servir com uma fidelidade ainda maior ao meu Deus. Uma só coisa é necessária: fazer morrer totalmente em si o homem, a mulher velha, e começar uma vida nova. De manhã preparei-me para a Santa Comunhão, como se fosse a última da minha vida. Após a Santa Comunhão, imaginei a morte real e rezei as orações pelos agonizantes, e depois rezei pela minha alma, o de profundis. Meu irmão, minha irmã, Diário de Santa Faustina. E aqui no Diário de Santa Faustina, ela faz uma reflexão sobre a morte, né? Ela vive um dia como se fosse o seu último dia. Quantas vezes você já fez isso na sua vida, meu irmão? Não para se sentir deprimido ou triste, mas para enxergar que essa vida passa. E nos cabe nos preparar para a vida eterna, a alegria eterna ao lado de Deus. Tá bom, meu irmão? E nós vamos ler também a passagem bíblica diretamente hoje, porque já, né, nós faremos a participação do Padre Everton por via telefone, e aí nós vamos conversar, dialogar sobre essas passagens aqui e sobre esse tema, o Deus da vida eterna. A passagem bíblica, a palavra de Deus, está lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 10 ao 11. Romanos, capítulo 8, versículo dos 10 ao 11. Diz assim: ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, ele que ressuscitou Jesus dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, o que Paulo está dizendo aos romanos e a nós é verdadeiro, né? Cristo está em vós. O vosso corpo, em verdade, está morto pelo pecado. Esse corpo físico, de fato, ele morre momentaneamente por conta do pecado que entrou no mundo. Então, o preço do pecado é a morte. Nós estamos condenados à morte física momentânea, porque a gente vai perceber que esse corpo, no final dos tempos, ressuscita. E ele continua: mas o Espírito vive pela justificação. O Espírito não morre, meu irmão, minha irmã. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vós, ou seja, se o Espírito de Deus habita em cada um de nós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais. Ou seja, Deus que ressuscitou Jesus Cristo também dará vida aos nossos pobres, né, corpos mortais, pelo Espírito que habita em vós, ou seja, pelo Espírito de Deus que habita e que não nos abandona. Meu irmão, minha irmã, que lindo, né? Que lindo ver que a promessa do Pai é a vida eterna. E isso é nos garantido pela presença real de Cristo na nossa vida, de Cristo ressuscitado. Jesus veio para deixar claro que o Espírito não morre, que há vida após essa vida e que não vale a pena viver essa vida aqui nesse mundo como se ela fosse única, como se ela fosse a última. É preciso viver essa vida pensando na vida futura. É o exercício que Santa Faustina faz no diário, né? Parece até meio depressivo aquele momento dela, mas na verdade ela está fazendo uma reflexão daquele momento onde nós fazemos a nossa Páscoa, onde nós passamos desse estado de vida para o estado de vida eterna. Por isso que nós chamamos a paixão, morte e ressurreição de Cristo de Páscoa, porque é uma passagem, não é um fim, é uma passagem de uma condição de vida para a condição de vida eterna. E nós também um dia faremos a nossa Páscoa. E nós passaremos de uma condição de vida aqui para a vida eterna. Por isso eu começava esse programa, meu irmão, minha irmã, dizendo a você que, na verdade, o que importa não é, de nenhum modo, saber quando nós faremos essa Páscoa, mas se de fato nós estamos vivendo essa vida, já nos preparando ou já antecipando em nós essa vida que é eterna, essa vida ao lado do Pai. Porque, meu irmão, minha irmã, a grande questão é que a vida é eterna. E a grande pergunta é onde nós passaremos a nossa eternidade. Sim, meu irmão, o céu existe, de fato, está preparado por nós, isso é garantido por Jesus em várias passagens bíblicas, inclusive quando ele diz: para onde eu vou, estou preparando para vocês várias moradas. Ou seja, Jesus já preparou o nosso lugar no céu. Que espero que não esteja vazio, né, quando a gente fizer a nossa Páscoa. Porque muitos lugares preparados por Jesus, infelizmente, estão vazios. Porque o inferno também existe, meu irmão, minha irmã. O inferno, de fato, existe e Jesus também comprova isso nas passagens bíblicas. Assim como também o purgatório, que é um lugar de purificação. Já conversamos sobre esses temas aqui. Mas é importante falar isso para dizer que a vida é eterna e que em algum lugar desse nós vamos estar. Então é preciso viver a nossa vida nos preparando para a vida eterna, a alegria eterna ao lado do Pai. Oi, Padre Everton.
Alô? Padre Everton, estamos ao vivo no programa Misericórdia em Canção, da Rádio Navegantes FM, aqui da cidade de Rosana, né, Diocese de Presidente Prudente, também nas lives do Facebook, YouTube e Instagram. Tudo bem, Padre Everton? Ei, bom dia, tudo bom, por graça de Deus, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É uma alegria podermos nos aproximar através das ondas do rádio nesta manhã de sábado. Maravilha, Padre Everton. Padre Everton, que está atualmente como pároco da paróquia Mãe da Igreja, e temos aí também Cenáculo da Misericórdia na Mãe da Igreja, e atualmente é o diretor espiritual diocesano da Divina Misericórdia, né, Padre Everton? É isso mesmo, bem. Já tem praticamente quase que 2 anos que assumimos essa missão, junto ao movimento dos apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia, na Diocese de Presidente Prudente, a quem eu tenho, assim, um amor muito particular, por tanto empenho, dedicação de muitos leigos, lideranças, que fazem esse trabalho com muito carinho, com muito amor mesmo do coração, sobretudo testemunhando, vivendo, anunciando a misericórdia de Jesus ao mundo. Estamos aqui na comunidade paroquial Nossa Senhora Mãe da Igreja há 8 anos e vamos desenvolvendo o nosso ministério conforme o Senhor nos chama a viver, a testemunhar. Muito bem, nós desde já, o programa Misericórdia em Canção, eu também, em nome da coordenação, faço parte da coordenação diocesana da Divina Misericórdia, agradecemos o Senhor pela participação no programa e também pelos trabalhos desenvolvidos aí na Diocese a nível de devoção, né, da Divina Misericórdia, especialmente o último congresso, que foi maravilhoso, foi extraordinário, e que o Senhor conduziu tão bem com braços fortes. Padre Everton, nós estamos conversando nos últimos programas sobre o livro 6, né, o livro mais novo da devoção da Divina Misericórdia, que fala do Deus da vida. E já discutimos aqui temas como aborto, eutanásia, cuidado com idosos, né, a morte assistida. E hoje, especificamente, nós estamos falando no Deus da vida eterna, a vida após a morte. Já fizemos a leitura do Diário de Santa Faustina aqui, onde ela vai fazer uma reflexão durante um dia todo, né, sobre a própria morte, sobre a Páscoa, numa tentativa de se preparar espiritualmente para essa Páscoa, que todo cristão batizado deveria fazer esse exercício também, de forma tranquila, de forma feliz. E também lemos a leitura de Romanos, onde Deus nos garante, onde Paulo ali, escrevendo aos Romanos, nos garante que se Deus habita em nós e Ele ressuscitou Cristo, Ele também ressuscitará aqueles que nele creem. Então a vida não acaba nessa vida, a vida é eterna, não é isso, Padre Everton? Sem sombra de dúvida, Ney, todos os ouvintes, nós, como cristãos católicos, cremos na vida eterna. É isso que nós professamos pela nossa fé na oração do credo da nossa igreja. De Deus nós viemos, para Ele nós retornaremos. Não sabemos o dia, nem a hora, o momento que isso vai acontecer. Compete a Deus. Nós estamos aqui na Terra como uma peregrinação, mas a nossa vida é uma vida no céu, é uma vida divina. Por isso, sempre nós devemos caminhar no nosso dia a dia em vista deste encontro, desta entrada, deste retorno na vida eterna. Padre Everton, o mundo tem tentado nos convencer e tem ganhado um grande número de almas, infelizmente, que não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório, que isso tudo é conto de carochinha, que essa vida é única, morreu, acabou. E esse tipo de pensamento, ele é muito cômodo, né? Porque se morreu, acabou, eu posso fazer o que quiser da minha vida, que não teria consequências futuras.
E a nossa fé nos diz exatamente ao contrário, e Cristo, na sua ressurreição, ele nos garante que essa vida não acaba aqui, ela tem continuidade e nós devemos cuidar para que essa continuidade seja ao lado do Pai e não do outro lado, né? Porque ninguém quer ir do outro lado, mas também não quer acreditar que ele existe. Exatamente isso, Ney. Cristo Jesus é a primícia da nossa ressurreição. Assim como ele ressuscitou no terceiro dia, depois da sua paixão e morte, também nós, como seus seguidores, como seus discípulos, vamos passar pelo mesmo caminho. Também ressuscitaremos. E, exatamente, nós vivemos o nosso juízo particular, o nosso julgamento, no dia da nossa morte, esperando a parousia, a segunda vinda definitiva, o juízo final de todo mundo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no dia da nossa morte, ou nós vamos para o céu, ou a igreja nos ensina, ficamos no purgatório, ou, e não queremos que isso aconteça, vamos para o inferno. São estados da alma que nós precisamos, como pessoas de fé, sim, considerar. Não podemos nos esquecer disso. São João da Cruz tem um pensamento que diz o seguinte: no entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. No entardecer da nossa vida, quer dizer, no nosso destino final, a morte é para todos, por mais que a gente não queira ou não esteja tão preparado assim, mas ela vai acontecer para todos. Então ali nós seremos julgados por amor. E esse julgamento por amor vai nos dar a possibilidade de entrarmos de imediato na felicidade do céu, ou seremos condenados para sempre. Sem sombra de dúvida, o que não queremos. Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, aqueles que estão totalmente purificados, e assim nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1023, aqueles que morrem na graça, na amizade com Deus, que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o verão tal como ele é, face a face. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida, de amor também com a Virgem Maria, com os anjos, com os santos, com os bem-aventurados, nós chamamos de céus. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do ser humano. Viver no céu significa viver com Cristo Jesus. O céu é esse estado de felicidade suprema e definitiva. Cristo Jesus, por sua morte e ressurreição, nos abriu o céu. E que promessa linda, né, Padre Everton? É uma promessa muito linda de Deus, esse céu para cada um de nós. Ele vai dizer que para onde ele vai fazer uma morada para cada um de nós. É uma promessa muito linda, uma graça alcançada a cada um de nós por Cristo na cruz, e que nós devemos viver e trabalhar para não perder essa graça, né? E nesse tempo quaresmal, especialmente, se preparando para a paixão, morte e ressurreição de Cristo, esse tema é bastante importante ser conversado, porque nós podemos aproveitar esse tempo de quaresma para resgatar essa verdade de fé em nós, de que Cristo ressuscitou e nós também somos herdeiros desse céu, dessa felicidade ao lado do Pai, não é isso? Padre Everton? Uma pequena falha na ligação. Alô, oi, Padre Everton? Vamos ligar novamente, provavelmente a ligação caiu. Padre Everton, oi, me ouviu? Agora, oi. Agora retornou. Agora retornou.
Estava dizendo, Padre Esperton, que esse momento de quaresma, esse tempo quaresmal, ele é propício, né, para a gente refletir sobre a paixão, morte de Cristo e essa verdade que Cristo nos trouxe de que com ele ressuscitaremos para a felicidade eterna. A graça de Deus por nós, revelada em Jesus, é tão grande, é tão magnífica, que nós precisamos acreditar que existe, antes do nosso juízo, um fogo purificador, que nós poderemos ser perdoados, que nós poderemos ser misericordiados. O que eu quero dizer com isso? Que se nós não estamos ainda preparados para o céu, aqueles que morrem na graça, na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A misericórdia de Deus por nós é tão grande que, mesmo se ainda faltar alguma coisa, Ele nos dá a possibilidade do purgatório. Essa purificação final nossa, que é diferente do castigo dos condenados, sem sombra de dúvida. Diferentemente, né? Por isso que hoje nós rezamos pelos defuntos. Hoje nós rezamos pelas almas do purgatório. Lá no segundo livro do Macabeus, capítulo 12, versículo 35, diz o seguinte, né? Eis que Judas Macabeu mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico. Nós vamos compreendendo, sobretudo vivendo este mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus, nesse tempo quaresmal, a nossa necessidade de buscarmos a nossa conversão, a nossa transformação interior. E aquilo que nós não conseguimos ainda, o purgatório poderá nos dar essa possibilidade de adquirirmos o convívio celestial. De fato, Padre, o purgatório já é uma graça de Deus, né? Apesar do purgatório ser a justiça de Deus, a gente sabe disso doutrinamente, né? Mas também é a misericórdia de Deus, porque Ele nos dá essa chance a mais de nos recuperar. Mas, Padre, se a vida é eterna, se essa vida não é única, essa vida que nós vivemos aqui nesse mundo não é única, se Deus nos espera na felicidade eterna ao lado dele, nós devemos viver essa vida já antecipando essa vida eterna em nós, para que nós possamos viver já nessa vida plenamente, né? Ao lado de Deus, ao lado dos sacramentos, através das virtudes, através da autocorreção, para que a gente possa, de fato, atingir o objetivo que Deus traçou para a nossa vida, que é viver eternamente ao lado dele, não é isso? A nossa vida cristã é exatamente isto nele. A antecipação deste reino celestial. E a antecipação deste reino celestial, a igreja nos diz, nós fazemos partindo de Jesus, como nosso mestre e Senhor. As atitudes de Jesus devem ser as nossas atitudes. Aquilo que Jesus viveu, nós devemos viver. Os seus ensinamentos são para nós hoje colocarmos em prática. Então, Jesus fala do amor, nós, como seus discípulos, devemos viver o amor. Jesus fala do perdão, nós devemos perdoar. Jesus fala da verdade, nós devemos ser verdadeiros. Jesus fala da promoção da paz, e é justamente neste caminho que nós devemos percorrer para alcançar o reino dos céus de forma plena, né? Vivido, celebrado e antecipado no cotidiano da nossa vida, na relação dentro de casa, na família,
relação com o trabalho, com aqueles com quem convivemos dia a dia, na comunidade e em toda a sociedade. Ser cristão significa exatamente isso. Vivermos aquilo que Cristo viveu. Sermos outros Cristos. Sermos outros Cristos. E por isso que, diante da nossa fragilidade humana, diante da nossa condição de pequenez, nós precisamos, sobretudo, aproveitar esse tempo quaresmal para fazer o nosso exame de consciência, suplicarmos a Deus a graça de uma vida nova, buscarmos o sacramento da confissão, estarmos arrependidos das nossas falhas e nos propormos sermos pessoas novas, sermos pessoas novas. As obras de penitência que fazemos devem nos levar a termos de coração, de vida, de atitude, pessoas novas em Deus. Padre, de fato isso é o que deve reger a nossa vida, aqui nessa vida, já antecipando a vida eterna ao lado de Deus. Nós agradecemos, Padre Everton, a sua participação aqui no programa Misericórdia em Canção, a primeira vez, senhor, aqui no nosso programa, um programa que já está indo para 4 anos, por 3 anos já no ar, e agradecemos a direção espiritual que o senhor nos dá nas correções, os direcionamentos, agradecemos demais essa coordenação a pulso firme da devoção da Divina Misericórdia a nível de diocese, né, diocese de Presidente Prudente, que é dada como a diocese que tem mais cenáculos da misericórdia em todo o Brasil, e um trabalho magnífico, um trabalho esplendoroso. Nós agradecemos de todo o coração a sua participação e os seus trabalhos com a Divina Misericórdia. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estarmos juntos por aqui, o que precisar, à disposição, dentro da programação, da agenda, vamos nos acertando. A todos os ouvintes, eu faço a minha bênção para que possam sempre se colocar no caminho de construção da vontade de Jesus misericordioso, de sermos sempre testemunhas da misericórdia. A misericórdia em canção é justamente a expressão de levarmos adiante esta misericórdia de Deus na nossa vida e na vida de tantas outras pessoas. Que bom que o Espírito Santo te iluminou isso, que bom que continuamos nesta caminhada por tanto tempo, é uma alegria, 3 anos. A todos os ouvintes, a minha bênção, as minhas orações, e peço que também rezem por mim. Amém, Padre Everton, obrigado. Eu ia, inclusive, pedir mesmo para o senhor abençoar esse programa mais uma vez. Eu agradeço novamente a presença, a participação do senhor aqui e dizer que as portas do programa, da comunidade, da cidade estão abertas, né? O senhor que já fez parte da comunidade aqui de Primavera, muito próximo da gente, mas que estão abertas sempre que o senhor quiser participar e visitar as nossas comunidades e trabalhos. Agradeço imensamente, Ney, a todos os ouvintes. De fato, muitas vezes estive aí em Rosana, na época com o Padre Sivaldo, quando eu exercia meu ministério em Primavera. Confesso que estou com bastante saudades, viu? O pessoal está me cobrando uma visita. Eu estou devendo para o pessoal de Primavera uma visita. Mas, meu Deus do céu, a nossa vida é muita correria e a gente precisa aproveitar um pouco também para descansar e estar com a família e tudo mais. Mas, com certeza, na oportunidade, estarei aí, sim, com vocês. Por isso, peço que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de Santa Faustina, desce e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Everton. Um grande abraço. Bom dia a todos. Eu que agradeço. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Muito bem a participação
excelentíssima, né, do nosso querido Padre Everton, diretor diocesano, a nível de Diocese de Presidente Prudente, da Devoção da Divina Misericórdia, abrilhantando esse programa aqui de hoje, falando desse tema tão, assim, complexo ainda de falar e que o mundo vem batendo muito contra, que é a vida após essa morte, a vida eterna. Mas como a gente viu, meu irmão, minha irmã, a vida é eterna e nós precisamos viver esta vida aqui, que é um tempo de misericórdia de Deus, já antecipando em nós essa alegria eterna que vem do Pai. Aqueles que morrerem na amizade de Cristo, de fato, não morrerão, mas viverão eternamente. A promessa, meu irmão, minha irmã, ei, psiu, oi. Portanto, você, meu irmão, que não está conseguindo viver essa vida, que a depressão tomou conta, que a doença tomou conta, que os desafios te derrubaram, se erga, meu irmão, se levante, levante a cabeça, abandone essa depressão, porque não cabe depressão, porque a promessa é muito forte, a promessa é muito linda, é de alegria eterna ao lado do Pai. Ei, psiu, meu irmão, minha irmã, oi, alegria eterna, eternamente felizes ao lado de Deus. Essa é a promessa do Pai, meu irmão. Não importa, meu irmão, que nós estamos passando nessa terra. Essa terra realmente é de sofrimento, porque o pecado entrou nela e porque o homem, a humanidade até hoje, não assume esse Deus, não imita esse Cristo. Mas eu e você somos chamados a imitar esse Cristo, a ser Jesus Cristo no meio dessa terra, para que, de fato, possamos viver essa alegria eterna desde já ao lado do Pai. As coisas vão acontecer à nossa volta, as percas, a saudade, os desafios, as doenças, mas isso não tira a certeza da vida eterna ao lado do Pai. Por isso devemos viver plenamente e felizes nesse mundo.